Fala pessoal, mais um episódio aqui do nosso podcast Tribu Talks. Hoje é um dia bacana porque a gente vai falar sobre algumas novidades fora o tema do dia, né? E eu tô com meu amigo, meu filho, meu sócio, Rafa. Fala pessoal, tudo bem? Só uma coisa, eu lembrei que a gente soltou um story seu. A gente falou no próximo story a gente fala o tema e a gente não falou. Não, mas eu vou falar. Não, ok, mas acho que o pessoal na sequência já estava esperando. Mas enfim, agora a gente começou o podcast, não tem mais mas o que eu fazer. até combinei com a Nath que é o seguinte, eu vou terminar, assim que eu terminar aqui de gravar, eu abro e faço Tá bom, os beleza, stories. beleza. Tá? E tem outra coisa, Ah. que antes da gente começar, acho que a gente precisa falar que você ficou buzinando na minha orelha, O que é? que você tem uma novidade e você quer falar no podcast, Já não vamos foi? falar direto já, então. Você quer falar? Quero. Então vai. Ó, Nath, consegue dar um zoom lá na tela lá? Dá um zoom na tela. Vê se vocês encontram alguma coisa de diferente do nosso último podcast. Já foi? Coloquei. Ó. Vê Dois se- Rebeca e Silva? O que é? Um laranjinho, um amarelinho, mas pra quê? Acho que não dá pra você ler. Mas no amarelinho tá escrito assim, advogados associados. Esse você já conhecia, tá certo? E agora, se você prestar atenção no outro, contabilidade. Ou seja, o grupo Rebeca e Silva está crescendo. Então agora somos duas empresas, o Rebeca Silva Advogados Associados e o Rebeca Silva Contabilidade, e os dois contribuem com o nosso podcast Tribu Talks. É isso aí. E inclusive eu ia falar que o laranjinha não é assistência para daltônico, nada disso, é que é outra empresa mesmo. E a gente nem não é uma questão que a gente só duplicou, enfim, é que de fato são dois negócios distintos. Né? Exato. E se você quiser mais informações, vai estar na legenda aqui desse episódio o link, né, do site, tanto para advogados quanto para contabilidade, enfim, para você olhar lá e verificar os detalhes dos nossos serviços. Isso. E antes da gente começar, Uhum. por último ponto antes da gente começar, eu queria aqui fazer uma reclamação formal. Eu vou até olhar. O Vagnão. Eu vou até olhar pra câmera. É. Coloca uma música triste, Nath. Coloca uma música triste. Que, ó, eu fui me arrumar na cadeira, eu quase caí. Porque o Vagnão tirou aqui o descanso suporte pra braço. E agora eu tenho que ficar assim. Então, esse é meu novo jeito de fazer o podcast. Se vocês não gostarem, culpem o Vagnão. Coloca aqui nos comentários, o Vagnão volta a cadeira como era, enfim. E a Nath já tá se isentando da responsabilidade desde que a gente chegou ela. Não é comigo. Nem sei o que E aconteceu. detalhe, galera, eu pensei que ele tinha mudado a cadeira. Não, ele tirou o braço da cadeira. Eu acho que é alguma coisa contra a nossa pessoa. Eu não sei. Pessoal, entendeu? É pra gente ficar mais desconforto. É pra gente chegar aqui e pra falar ser assim, mais rápido. boa sorte. É pra ser mais rápido, a gente ficar menos descansado aqui, ó, menos confortável e já ir embora. Isso, bora lá. Então vamos lá. Rafão, começa aí, vai. Hoje a gente vai falar Qual é o sobre tema? uma estrutura, uma estratégia que grandes empresas utilizam. Não digo que essas empresas são exemplo a ser seguidos, inclusive a gente vai falar sobre projeto de lei, não sei o quê, que inviabiliza a operação dessas empresas. Seria um planejamento tributário? Não, não tem nada de Tá planejamento longe tributário aí. de planejamento tributário. A gente vai falar de empresas que, no entorno delas, toda a operação delas, a estrutura formada é justamente para o não pagamento de impostos. E hoje mesmo a gente teve uma mega operação da Receita Federal, junto com a Polícia Civil, enfim, sobre a Refit. Sabe quem é a Refit? Sim. A Refit é uma refinaria de Manguinhos, né, que fica no Rio de Janeiro. Essa empresa ela é a maior devedora de ICMS de São Paulo, a segunda maior do estado do Rio de Janeiro, sem contar os tributos federais, que, né, se não está pagando estadual, provavelmente não paga os Federal federais. também. E provavelmente não paga mesmo. E quais são os dados que você está Então, eu fiz uma pesquisa aqui, vou até colocar o óculos aqui, só para falar
5 empresas, 5 empresas representam hoje 22,8 bilhões em dívidas só em São Paulo. Isso é equivalente mais ou menos a 10% do que foi arrecadado no ano de 2024. Isso a gente está falando de 5 empresas só. 5 sendo empresas. Que uma delas é a Refit. Então vamos lá. Aqui. Eu vou falar nome por nome. Nome, sobrenome e valor. Refinaria de Petróleos de Manguinhos, do Grupo Refit. 8,19 bilhões, né, de dívida de ICMS. Telefônica Brasil, por volta de 4,1 bilhões de reais. TIM Celular, cerca de 4 bilhões de reais. Companhia Brasileira de Distribuição, CBD, não conhece? Pão de Açúcar, Extra, são essas empresas aí. Algo próximo de 3,5 bilhões de reais. E a Rede Impex, armazéns em geral, cerca de 3 bilhões de reais. Ou seja, 5 empresas, Rafa, 5 empresas somando quase 23 bilhões de reais de ICMS. E qual que é o grande ponto aqui? Acho que são números, lógico, muito, muito expressivos, que faz muita diferença nos cofres públicos, enfim. Só que qual que é o grande ponto de várias das empresas que estão no top 10, aí, top 20 maiores devedoras dos estados? É que são empresas que não é uma questão de fluxo de caixa, não é uma questão de, putz, eu não consegui pagar esse mês, não consegui. É que ela, de fato, deve, ela faz a declaração, a gente até teve uma discussão se é sonegação, se não é, enfim, que no caso não se configuraria uma sonegação, mas que é um devedor contumaz. O que é o devedor contumaz? Beleza, eu assumo que eu tenho a dívida, não tô incorrendo em nenhum crime sobre sonegação, enfim, mas é aquilo. Eu dobro, pago e passo pro próximo. Eu não vou pagar. Porque, assim, no nosso escritório, a gente encontra 2 tipos de empresas, ou de empresários, enfim. Tem aquele empresário que ele não paga, mas é por uma questão... Tira o óculos agora, né? É uma questão de fluxo de caixa. Acontece. De vez em quando ele não paga mesmo, tal, e depois vai lá, tenta fazer uma transação tributária, né, parcelar, enfim. E tem aquele outro que não paga porque ele não quer pagar. Ele não paga porque ele escolheu, ele decidiu, né, ir por essa via. E esses daqui, pelo que a gente está lendo e pelas pesquisas que nós fizemos, são devedores contumazes. E daí, qual que é o ponto, né? Acho que muita gente pode estar ouvindo isso falando assim, pô, mas não é possível, né? Com a minha empresa, né? Se eu deixo de pagar 50 mil numa guia, se eu deixo de pagar 100 mil numa guia, minha empresa não opera, enfim. O grande ponto é que essas empresas estão querendo falar... O nosso Brasil não existe isso. Não, a gente tá falando da Suíça. Não. Vamos falar da Suíça agora? No Brasil não existe questão de lobby, questão de molhar a mão de alguém, não sei, não existe. Não, a gente tá falando agora, nesse momento, a gente tá falando da Suíça. Tanto que no Brasil a gente tem um projeto de lei, alguns projetos de lei, mas o que mais está próximo de acontecer, de fato, só ia fazer uma pergunta. Esse projeto de lei é para exatamente atacar essa questão, tá certo? Então, calma lá. O projeto de lei, esse projeto de lei que eu tô mencionando, ele já tem 8 anos. Qual que é o objetivo dele? É trazer exatamente o que seria esse devedor contumaz. O que é o devedor contumaz? É justamente aquele cara que, ele tem essa dívida há muito tempo, já a empresa não paga impostos, tributos no geral, há muito tempo, enfim.
E mesmo assim a empresa está operando. Então, o projeto de lei ele traz algumas regras que endurecem um pouco a operação dessas empresas. Só repete para mim, porque eu acho que eu escutei errado. Você falou que esse projeto tem quantos anos? Então, ele tem 8 anos. Em outubro, se eu não me engano, em outubro ou setembro, ele, depois que aconteceu aquela operação que trouxe o PCC para Faria Lima, não sei o quê, foi aprovado um projeto de urgência para que fosse votado, né, esse projeto de lei. Porque até então não tinha necessidade, tá certo? E de 81 votos possíveis, foi 71-0. Aí tiveram 10 ali que, sei lá, se esconderam para não votar. Ficaram doentes. Só que o projeto de urgência foi aprovado, só que até hoje ninguém votou nada. Por quê? Justamente tem muito interesse por trás, né? Será? Não, eu acho. Não, no Brasil não. Você deve estar falando de um outro lugar. E também outro ponto. Você quer trazer um? Eu só queria trazer um seguinte. O que afeta isso? Tá bom, então o Estado deixou de arrecadar 20 bilhões de reais. O que afeta? Esse dinheiro, na verdade, ele é distribuído para os municípios. Então, vai ter municípios aí que vão ficar sem verba para merenda escolar, vai ficar sem, vai ficar sem dinheiro, medicamentos, né, para os hospitais. Enfim, isso... Os serviços públicos, eles ficam então, assim, isso afeta no geral, né, cara? Então, assim, você fazer isso de caso pensado, eu acho que, sei lá, acho que é muita sacanagem, né? Não tem outro termo. Queria usar um termo mais sofisticado aqui, mas não dá, é sacanagem. E agora tem uma outra questão. Aquele cara que paga certinho, aquele cara que ele não deve nada, ele paga tudo direitinho, tal, no mercado ele acaba sendo prejudicado. Com certeza. Por quê? Porque ele nunca vai ter um preço tão competitivo quanto esses caras que sonegam, porque ele embute no preço dele o valor de todos os tributos, e o outro não. Então, assim, é sacanagem dupla, eu acho. É sacanagem com a população, é sacanagem com o empresário, é sacanagem com todo mundo, entendeu? E daí, voltando àquela pergunta de, putz, mas como que essas empresas conseguem, né, rodar? Conseguem ainda continuar performando, faturando, enfim. Aí entrando um pouquinho em direito tributário mesmo, como que funciona? A partir do momento que você não faz o pagamento de algum tributo, enfim, depois disso vai vir uma autuação. Dessa autuação você tem duas vias. Você consegue ir para a via judicial ou você consegue ir para a via administrativa. Muita empresa no Brasil, e daí seja ela grande, média, pequena, enfim, todo mundo tem acesso a isso. Mas todas as empresas deveriam ir para uma via administrativa. Por quê? Você indo para a via administrativa, você não precisa, por exemplo, colocar bens em garantia para você discutir sobre aquele tributo. Você vai imaginar que, por exemplo, você está devendo 50 mil de ICMS, só que você não pagou... vamos colocar um federal, só para a gente falar do CARF. Você não pagou 50 mil reais de IRPJ, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Perfeito. A partir disso vai vir um auto de infração. Sim. Desse auto de infração, o Alexandre poderia fazer a defesa dele via administrativa. Com isso, ele não precisaria colocar nenhum bem em garantia, ele não precisaria depositar esse valor para depois brigar, enfim. E durante esse tempo, durante o tempo em que essa discussão está na via administrativa, a exigência do tributo fica restrita. O que seria isso? Você não pode ser cobrado por essa dívida, né? O crédito tributário ainda ele não foi constituído para que ele seja de fato executado numa ação judicial. Ele está em discussão. Exato. Agora, eu só não entendi por que você me utilizou como exemplo. Pô. Não, foi tanta só gente por aí. É que eu olhei para a pessoa na minha frente. Né? E outro ponto. Enquanto isso está rodando na via administrativa, existem processos que duram, 20 anos. E daí eu nem vou falar que é empresa grande. E eu nem vou falar também que
a depender do caso, pode prescrever. Sim, também. Então, existe esse mecanismo, né? Até você chegar na via judicial, se você já... E existe esse fator, você pode ir para a via administrativa ou para a via judicial. Se você for para a via judicial, você está abdicando da via administrativa. E se você for para a judicial, o crédito ele vai ser constituído e você vai discutir isso com o juiz, enfim. E costuma, olha isso, na via judicial costuma ser muito mais rápido do que na via administrativa. Na via administrativa você vai para CARF, enfim, você consegue fazer... Você primeiro vai para delegacia de polícia, nananã, aí você tem um recurso, depois você vai para o CARF. Então, assim, tem muita instância até você chegar na via judicial. E com isso, né, a empresa vai rodando, vai colocando eventualmente laranja, vai colocando uma offshore ali no meio, vai colocar um fundo de investimento e tal, e nisso a empresa vai rodando. Inclusive, é justamente nisso que caiu essa mega operação em cima da Refit que aconteceu hoje. Meu, que bom, né? Assim, essas mega operações estão acontecendo, pelo menos o que a gente consegue observar é que elas estão funcionando, né? E eu espero que continue assim, porque, de verdade, pouco importa para mim se o empresário paga ou não paga, a empresa é dele e ele vai tomar a decisão dele. Então aqui a gente atende empresas que pagam, empresas que não pagam, enfim e tal, e tá tudo certo, né? Não vou fazer uma ingerência na empresa do cara. Mas, por outro lado, quando a gente fala de empresas desse porte que a gente acabou de comentar aqui, elas mexem com... Elas atrapalham o mercado como um todo, sabe? Então, assim, atrapalha mesmo. Não é uma empresa que fatura, sei lá, 1 milhão por mês, né, que não paga tal, e ela vai ter um preço melhor e a concorrência vai sofrer com ela tal. Cara, essa empresa é muito pequena, ela não vai impactar o mercado. Frente às baleias, isso que eu tô dizendo, entendeu? Então, assim, para esses casos que são... Porque, assim, todo cliente que chega no nosso escritório, enfim, que ainda não está no lucro real, uma das primeiras coisas que a gente fala para ele é o seguinte: olha, quando você for para o lucro real, pode ter certeza que sua empresa vai ficar muito mais na mira da Receita Federal do que uma empresa que está no Simples Nacional, por exemplo. Até pela própria entrega de declarações que existe na contabilidade, ECD, ECF... E outra coisa, o próprio nome do regime tributário já fala, né? Lucro real, ou seja, você vai pagar em cima do lucro que você tiver. Então, para a Receita Federal, ela tem que, de fato, ficar muito em cima para saber se você está tendo esse lucro mesmo ou não. Você precisa demonstrar tudo o que acontece dentro da empresa, né? Então, assim, então isso a gente fala para clientes médios, clientes pequenos, enfim e tal. Agora, operações como essa... sabe? Até para quem não sabe, se você tem um faturamento acima de 78 milhões por ano, você não pode escolher o regime tributário que você tem. Você precisa ir para o lucro real. Justamente porque o lucro real dá muito mais visibilidade, enfim. E existe um mecanismo do governo estadual, do governo federal. Aí eu não lembro exatamente os números. Mas se você bate um determinado faturamento, você acaba sendo vigiado de perto, monitorado de perto mesmo, por auditores fiscais, enfim. É como se tivesse uma auditoria do próprio Estado na tua empresa. É como se você tivesse um suporte da Receita Federal, né? Um suporte online, você vai ter um key account, né, uma pessoa para ficar cuidando só de você. Eu estou brincando assim, mas é mais ou menos isso mesmo. Você entra dentro de um funil ali, um sistema de monitoramento mesmo, que é um sistema de monitoramento. Sim. Né? Então, assim, para essas empresas, então, o que me deixa um pouco frustrado é assim, essas empresas que estão dentro dessa posição que a gente está comentando agora aqui, continuam rodando, né? E isso diz tanto quanto para faturamento, quanto para dívidas.
Então, se eu não me engano, são 80 milhões, pelo menos no âmbito federal. Se, por exemplo, toda a empresa está devendo 80 milhões, também existe esse monitoramento. Por quê? Vamos imaginar que a Receita ela tenha 100 pessoas para fiscalizar. Ela vai fiscalizar quem ela tem o maior potencial de arrecadação ou o menor? Ela vai focar numa empresa que fatura 100 milhões por ano ou numa empresa que fatura 10 milhões por ano? Obviamente, ela vai nos big players do mercado, né? E existe também uma outra questão que daí foge um pouco do âmbito tributário, que é, por exemplo, a TIM tá aí, né? Tá. A TIM é uma das maiores devedoras do estado de São Paulo. Vamos imaginar que, por exemplo, a TIM quebre. Como que fica a economia local em relação a isso também? Quantos empregos ela gera? Então, quando são big players assim... Tem que ter um tratamento diferenciado vai também. Ter um tratamento diferenciado. Claro. A gente não tá, tipo, fechando os olhos e falando assim, não, é Deveria tudo lobby. fechar amanhã. Não, é tudo lobby, precisa pagar e sai do mercado. Não, existe toda uma congruência dos fatos, mas que existe um tratamento diferenciado que talvez não tenha uma isonomia, isso acontece. Mas assim, até aproveitando isso que você falou, bem colocado inclusive... tem esse tipo de tratamento, inclusive para saber quais as ações que o governo pode ativar ali naquele momento, enfim, até em função do tamanho delas. Porque vai que uma empresa dessa feche, igual você comentou, né? Com quantas pessoas o governo está indiretamente também afetando. Então tem tudo isso, tem que levar em consideração tudo, né? E quando a gente fala um pouco mais de visibilidade, tem um outro fator que a gente está falando do jogo como ele é hoje. Tá vindo reforma tributária aí. Isso que eu ia falar agora, reforma tributária. Como vai ficar, Rafa, com reforma tributária? A questão da visibilidade ela fica maior ainda, né? Eu até estava vendo um vídeo ontem, eu esqueci o nome dele. Mas ele fala o seguinte, cara, o governo ele tá fechando o cerco de uma forma que, por exemplo, ele tem a reforma tributária e a alíquota não tá definida ainda. A gente tem uma ideia e tal, mas é como se o governo tivesse um cheque em branco para 2033. Ele vai chegar em 2033 e vai falar assim, para fechar a conta pública eu vou precisar de tanto, então vai ser tanto. Então tem esse ponto, tem um outro ponto das offshores, que já existe a lei das offshores, então... aquilo que você recebe fora, você teria que pagar um percentual. Acho que é até um tema para a gente falar num tema futuro, enfim. Mas, então, se você pega e coloca teu dinheiro lá fora, você vai ser tributado. Putz, qual que era o terceiro? Enquanto você está pensando no terceiro, eu vou fazer o seguinte. Você que assistiu até agora, aproveita agora que o Rafa está pensando, já vai lá e se inscreve. Né? Se inscreve aí no nosso canal do YouTube. Se inscreve lá no Spotify também, né? Enfim, e dá uma curtida aí para mandar esse vídeo para mais pessoas ainda. Beleza? O terceiro ponto eu não vou lembrar, mas o quarto ponto era sobre criptomoedas. Daí ele falou, a meu ver, o governo vai querer fechar essas 4 e ele vai falhar na quarta, que era justamente sobre criptomoedas. Como que chama aquele projeto que foi encerrado agora? Drex? Você acha que ele não volta? Eu acho que não. Se fosse para apostar, eu colocaria all-in. Volta. Não. É uma questão só momentânea. Volta. Enfim, isso aí é um outro assunto também para discutir. Talvez inclusive, até para discutir um pouco mais sobre isso, acho que, como todos os temas que a gente traz aqui, acho que eu precisaria estudar um pouquinho. Mas pelo que eu, quando ele fechou, eu vi alguns vídeos, enfim, não tinha muito motivo. Mas assim, dá pra gente voltar ao tema e conversar um pouquinho sobre isso. Sim. Né? E falando ainda um pouco de reforma tributária, eu gostaria só de fazer aqui algumas... colocar aqui alguns pontos aqui, né, que eu acho que é importante para quem está nos vendo, nos escutando, enfim. A reforma tributária começa em 2026, que vai ser praticamente um teste. Então tem muita gente falando assim, tranquilo, 2026 ainda não vai começar a reforma tributária.
Então, 2026, eu tenho 2026 inteiro ainda para pensar nisso e tal. Você não tem 2026 inteiro, né? Porque está mudando o modelo de nota fiscal. Você vai ter que mudar todo o seu RP. Caso contrário, você não vai conseguir emitir nota. Se você não conseguir emitir nota, você vai parar. Então, assim, tem um monte de lições de casa que tem que ser feita agora. Inclusive, eu não gostaria de falar isso, mas eu tenho certeza que em fevereiro a gente vai ter uma demanda que a gente não teve, cara, precedente. Exatamente, porque nós somos brasileiros e brasileiro deixa tudo pra última hora. Não, o brasileiro, ele é feito, todo brasileiro precisava ser advogado, porque ele só funciona com prazo. Tipo, não, tem até dia 30 pra fazer. Não, é muito tempo. Dia 29 novo, não vai gostei fazer. do exemplo que você deu. Mas né? Pô, vai numa banca de advogados e chega e fala assim, pô, doutor, tem o prazo pra fazer. Ele vai falar, que dia que é o prazo fatal? Dia 30. Dia 29 eu faço. É isso. Acontece. Aqui não, é diferente. Não, até parece. Bom, mas... Né? Você quer trazer mais algum ponto? Eu ia fazer um wrap-up. O wrap-up, eu só queria dar um recado no final. Pode fazer o wrap-up aí? Então vamos lá. Resumo do nosso episódio. Eu acho que a gente precisa trazer para o empresário, que essa é a grande... O grande objetivo do nosso Tribu Talks, do nosso podcast, enfim. Vai ter empresário falando, putz... Cara, todo mundo faz isso, até os grandes, não sei o que, tá difícil. Cara, é difícil. Brasil, reforma tributária, talvez fique mais difícil. A gente tá entrando num ambiente inexplorado ainda, a gente não sabe na prática como que vai ser isso, né? Mas, entre fazer tudo correto e fazer o meio certo ou errado e passar por uma situação que essa empresa, por exemplo, está passando hoje, que é a Refit, para mim não vale a pena. E eu acho que é um pouco da regra do jogo. Se você entra no jogo desrespeitando uma regra, você não tem um negócio. Você tem alguma coisa que não vai ser sustentável. A gente tem os três finalidades de um negócio, né? Ou você vende, ou você vai passar para alguém, ou ele vai acabar. A meu ver, se você entra num negócio e você não consegue estruturar ele de uma maneira que ele rode sem estar nas regras do jogo, ele tá fadado a não ser vendido, a não ser passado. Uhum. Ele tá fadado a acabar. Então, ele, a longo prazo, ele não vai ser sustentável. O que você acha? Eu acho assim que, escutando você falar isso agora, cara, que orgulho, né? O teu filhote mandou bem pra caramba, hein? Não, você mandou muito bem, de verdade. Valeu. Mandou muito bem. Vou me porque emocionar. não, mas é isso mesmo, né? Então, quem entra no jogo tem que entrar pra jogar. As cartas estão na mesa aí, a gente tem que jogar de acordo com as cartas. Não tem como fugir da regra do jogo, tá certo? É difícil? É difícil. Se fosse fácil, todo mundo seria empresário, né? Mas enfim, é isso mesmo, né? Tem que ter uma inteligência tributária por trás, que a gente oferece. Eu acho que esse é o ponto. Esse né? é o ponto. Tem que entrar no jogo de forma inteligente, porque hoje dá para pagar menos impostos, né? Lógico que dá. Lógico que dá. 95% fonte do IBPT, né? 95% das empresas pagam mais do que deveriam. Por que isso, Rafa? Falta de instrução, falta de orientação. Então, assim, dá para deixar o jogo mais tranquilo, mas mesmo assim tem que obedecer a regra do jogo. A meu ver, até para finalizar, tem um leque, né? O que é esse leque? Tem as empresas que elas não vão pagar. Uhum. Elas não vão pagar nada de impostos. Tem as empresas que elas vão querer fazer certinho, elas vão pagar muitos impostos. Ela vai pagar mais do que ela realmente deveria. Exato. E tem um meio termo aqui, que é você pagar exatamente aquilo que lhe é devido. E
né? Além disso, utilizando estratégias para que o valor devido seja mais baixo do que você faria sem uma estrutura De forma inteligente. necessária, sem alguém do teu lado te instruindo como que você deve fazer isso. Então, jogar o jogo... Reduzindo a carga tributária de uma maneira lícita. Exato. É jogar o jogo com o regulamento embaixo do braço. Exato. É basicamente isso. Se você não conhece as regras do jogo, provavelmente você vai fazer de uma maneira que não seja a mais otimizada possível. Pô, imagina você, sei lá, vai jogar bola, você tem um time de futebol, só que você não tem tática nenhuma, né? Você não conhece as regras do jogo, você não consegue fazer uma linha de impedimento, por exemplo. Pô, eu sei que se eu der um passo pro lado, eu vou deixar o cara impedido e ele não vai conseguir fazer o gol. Se você não souber da regra do impedimento, talvez esse cara vai meter 10 gols em você não vai saber. Por isso que eu não jogo bola. Isso que eu tô falando aqui, o Alexandre exatamente, não entendeu nada. eu acho que tá na hora de parar, já que você tá entrando num tema que eu não entendo nada, entendeu? Não entendo nada de verdade. Queria só deixar um recado aqui. Quer ficar bem informado semanalmente com as principais notícias sobre reforma tributária, planejamento tributário, mundo corporativo, mundo dos negócios? Faz o seguinte, entra agora aí, alexandresilva.io/Tributalks tudo junto, _news. É a nossa newsletter semanal, né? Então, em 3 a 5 minutos você vai ficar muito bem informado. É uma das únicas newsletters que tem por aí que realmente vai acrescentar valor para você. A gente não está lá fazendo propaganda, vendendo nada, tal. A gente quer te informar. E na próxima semana a gente vai trazer um tema que eu acho que tenho certeza que é de grande valia para todos os empresários. A gente vai trazer uma terceira pessoa aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre as alterações práticas que os empresários já vão precisar fazer em janeiro de 2026, visando reforma tributária. Tá, deixa eu só perguntar que dia que vai ser semana que vem? Putz, aí eu tenho que ver com a Nath, eu tenho que ver com porque não é semana que vem que a gente viaja? Daí talvez tenha que ser uma quarta-feira. A gente não conversou de datas ainda pro próximo mês, mas na semana que vem você vai ter esse episódio aí junto contigo. Valeu! Pessoal, vocês que nos assistiram, que nos ouviram até agora, enfim, pega esse episódio, manda pros seus amigos. Comenta, compartilha, se inscreve, faz todas... interage pra caramba aí. Boa! É isso, Rafa. Valeu! Fechou. Obrigado, tchau, tchau!